E aí, bacana demais? Vamos falar hoje sobre o churn. O churn, ele é uma métrica utilizada para determinar o número de clientes que cancelam determinado serviço, determinada assinatura dentro de um período de tempo. E o churn é um problemaço para as empresas, um problema gigante para as empresas, porque principalmente quem vende software, né, SaaS, né, software como serviço, esse é um grande problema. E aí, o que eu vou falar com você aqui hoje, vamos estudar algumas métricas, algumas formas de você tentar reduzir o churn, tentar reduzir o número de clientes que cancelam a assinatura. E assim, vamos nessa aí agora? O primeiro ponto aqui é os principais problemas do churn é o seguinte: normalmente você começa a sua empresa, você pensa em ganhar clientes. Eu quero ganhar maior quantidade de clientes. Isso é um perigo muito grande, porque não é só ganhar clientes, você precisa manter os clientes anteriores, os clientes que você já ganhou. Então você precisa tomar um cuidado, porque o churn ele acaba limitando a sua empresa, porque imagine que você ganha 1.000 clientes, mas você perde 1.000. E você tem uma equipe gigantesca ali para girar, para conseguir ganhar novos clientes, mas você está perdendo 1.000. Então você precisa perder a menor quantidade possível. A depender da circunstância, você tem que tomar cuidado, porque o seu esforço tem que ser muito grande para não perder. O churn tem que ser extremamente baixo. E é muito fácil ele ficar alto. Então você precisa tomar um cuidado com isso. É, existe um trabalho da Salesforce, né? Que elas fizeram? Quando eles foram avaliar, eles estavam com um churn de 8%. 8% é muito alto. E é fácil de chegar, mas é muito alto. 8% é uma conta que, se você fizer uma conta dessa aí no decorrer de algum período, quebrar a empresa, é zerar em algum momento. Geralmente você fica no negativo, porque o esforço tem que ser muito difícil você ter um crescimento de clientes a 8%, é difícil. E ter um churn de 8 é muito fácil, então a conta não fecha, então você perde. Tipo um exemplo de uma empresa que ela vende novas mil, você consegue trazer novos 1.000 clientes. Imagine que você tenha 20 mil clientes já na sua plataforma. Se você tem um churn de 5%, perdendo 1.000. Você imagina a sua equipe que você tem ali envolvida. Imagina a sua equipe que você tem ali envolvida para você ganhar novos clientes, vendedores, marketing, tráfego pago, e, né, ligação fria. E você tem uma estrutura gigantesca ali fazendo aquele trabalho de que aqui são novos clientes, mas você está com churn alto, está perdendo os que você ganhou. É mesmo que nada. Assim, não compensa. Não compensa mesmo. Assim, então, o churn da sua empresa tem que estar num número extremamente baixo. Assim, 2%, não pode ser mais que isso não. Apesar que o 5 é muito comum, mas é muito ruim. Essa é a realidade. O que acontece? Tem churns que eles são inevitáveis. Tipo, a empresa fechar, a empresa que assina com você acaba fechando por algum motivo, né? Pode acontecer uma morte, de repente a morte do fundador e complicar. Ou pode ser que a empresa mudou a forma de abordagem, o teu software não atende mais aquela empresa, que ela tinha uma forma de abordagem. Isso acontece, então é isso que faz parte do jogo. Então por isso que não é possível você zerar na prática, né? Que existe algumas coisas, mas é muito complicado. E aí tem churns que tomar cuidado, porque você precisa vender para um cliente certo. Você tem que vender o seu produto para um cliente que de fato é um cliente que exatamente quer aquele tipo de solução. Porque senão o seu churn vai ficar muito alto. E não adianta você trazer aquele cliente que, além de ele vai ficar falando mal do seu produto e vai ficar muito caro para você isso, porque quando você vende o produto para o cliente, você tem que existe toda uma estrutura para aquilo, para instalação, treinamento, existe uma série de coisas que acontecem na prática. Você gasta tempo com isso, tem dinheiro envolvido nisso. Então não adianta você fazer o quê? Simplesmente vender para qualquer um, porque o teu churn vai acabar aumentando. Então você precisa tomar esse cuidado. O engajamento inicial é o seguinte: geralmente o software, acontece muito isso. O cara compra o teu software e ele tem que ir lá na animação. É tipo academia, você se inscreve, é tipo quem tem uma esteira em casa, né? Quando eu comprei uma esteira, por exemplo, eu fiquei todo animado. Depois, com o tempo, você tende a não utilizá-la. E igual academia, você se inscreve, começa ali, de repente você tende a reduzir as idas, daqui a pouco não vai mais, daqui a pouco. Então, assim, no software é a mesma coisa, a pessoa compra aquilo na motivação, e aí só que não é uma necessidade dela.
necessidade real da pessoa. Então acaba isso vai dando um churn para você que você gastou um tempo envolvido com uma pessoa que era uma pessoa errada. Que não... Então por isso que você tem que tomar muito cuidado, para você ter um engajamento correto da pessoa. Um engajamento correto para a pessoa certa no momento ideal. Para o churn seu não ficar muito alto. Beleza? O que acontece? Esse ponto aqui, a maioria é comum, né? No treinamento a gente até vê o cara falando sobre isso. Existe um estudo também sobre esse assunto, sobre a precificação. Quanto menor a precificação, maior é o churn. Então, assim, geralmente, quando a assinatura é mais alta, tende a ter menos churn. É um estudo, é difícil, né? Eu estava num treinamento, eu vi um cara explicando sobre isso, um cara referência, ele falou que as pessoas questionam até a fonte disso. Mas foi empresa, e até o cara que dá para dar esse treinamento, ele falou que recebeu isso de uma forma. Ele não teria a fonte, mas ele falou que viu isso no e-mail e tudo mais tal. O relatório dessa empresa acabou que ele não guardou. Mas, por experiência, eu concordo com essa afirmação. Você colocar um valor muito baixo, você tende a trazer clientes, entre aspas, não diria assim problemático, vou falar isso não, porque senão vamos criticar aqui nos comentários, mas geralmente não é bom. Acontece isso. Então, assim, quem está no mercado sabe que isso é uma realidade. Então, cuidado para você não precificar um negócio muito baixo, achar que isso é importante, que vai segurar o cliente, que geralmente é o contrário. Infelizmente é uma realidade. Faz parte do jogo, até que se mude a regra do jogo, essa é a regra do jogo. E outra coisa, sempre que você puder adiar um cancelamento, é melhorar o churn, essa é uma realidade. Então, assim, você, quanto mais você adia, você consegue convencer o cliente a ficar mais um pouco ali, isso é bom para você. Porque vai ficar mais tempo e você vai cair na taxa, né? Então, isso é um comentário básico, mas é interessante que você, às vezes, você melhorando o teu software, você consegue atender o cliente, conversa com ele, perde um tempo, corrige, cria alguma coisa a mais e tudo mais. O contrato de fidelidade é o seguinte, usando a estratégia, com cuidado, você pode ter bons resultados. Geralmente os clientes gostam dessa estratégia que a gente utiliza na empresa. Por quê? Eles gostam. É o seguinte, quando você tem um contrato de fidelidade com o cliente, ele tende a ficar mais tempo na plataforma, pelo contrato que existe. Então, quando você cria um contrato com benefícios e tudo mais, quando você cria algum tipo de benefício para ele permanecer, geralmente ele não tem aquele primeiro estágio de, não, eu vou sair, não. Ele pensa no contrato que existe, ele pensa na fidelidade, ele pensa no benefício que você deu para ele por assinar aquele contrato de fidelidade. Então, é interessante você ter um atrativo de fidelidade com o seu cliente, que ele tende a não sair da plataforma. Isso é bem real mesmo, esse ponto. A questão dos meios de pagamento é o seguinte. Então, na prática a gente vê o seguinte, que o tal do boleto é muito complicado, acaba sendo um tiro no pé. É muito melhor você trabalhar com cartão, mesmo que a taxa seja mais cara, mas é maior garantia, porque é o seguinte, se você coloca um boleto no cartão e preferencialmente trabalha com planos de maior duração, ou semestrais, ou preferencialmente anuais, por quê? Porque a taxa de cancelamento vai ser muito menor. Se você faz plano mensal ali todo mês, é como se todo mês você tivesse que tá ali meio que conquistando aquele cliente novo, a probabilidade de dar alguma coisa lá para ele não continuar com você é extremamente grande. Tá bom que você é pequeno, você acaba aceitando muita coisa, mas tem um plano para sair dessa situação em algum momento, porque isso, no final das contas, ele acaba reduzindo, aumentando o churn, né, da empresa. E aí, porque se você tem mensalidade é como se você tivesse 12 anos, ele tem que decidir continuar com você, 12 vezes no ano, né? E se ele decide uma vez só, você ganhou, é mais fácil. Ah, mas eu vou fazer um boleto que não tem taxa, que não tem isso. Pague essa taxa, porque o custo para você, de aquisição do cliente, o custo para você manter o cliente ali é muito maior. Na prática ele é muito maior. A equipe que você vai manter ali, até para você de repente receber esse boleto, é muito maior do que qualquer taxa de cartão. Então, assim, mantenha o cartão, que é muito mais interessante. Pague a taxa feliz da vida, que é muito mais seguro para você. Tenta negociar com o cliente. Isso é um ponto interessante. Vamos conversar aqui esse ponto que é interessante, muito interessante. Tenta de fato, por exemplo, na pandemia aconteceu muito isso.
O cliente deu um problema lá, ou problema financeiro, ou problema com sei lá, troca de CNPJ em função de taxas, né, em função de coisas do governo, a empresa sai do meio, vai para outra taxa, vai para um, né, LTDA, não sei o que seja, pode acontecer uma série de problemas. E às vezes o cliente é muito bom, o LTV dele é alto. Ele é um cara que puxa o seu LTV para cima, então, um cara bacana. Então, assim, tente negociar propostas, porque você vai acabar ganhando com isso e você ter um cliente ali na sua plataforma que está com problema, mas ele é bom. Então, assim, às vezes, antes de cancelar, pensa isso, faça um tratamento, tenta entender por que o cliente quer cancelar, tenha planos para, plano B para isso, diria assim, né? Porque o cliente quer cancelar, você pode meio que né, de repente negociar com ele. Tá. Nem todo churn ele acaba sendo real, porque tem cliente que ele vai e volta por algum motivo. Aconteceu alguma coisa, ele teve que sair, né, ou teve que mudar o CNPJ, aconteceu alguma coisa, né, refez, criou outra empresa. Então, você tem que ter essa noção, né, entender, conhecer seu cliente, que aí você vai ter noção que às vezes o churn, o cara saiu, cancelou, mas ele já está voltando por algum motivo, ele só vai só fazer uma voltinha ali e já volta, porque é pelo processo, não pelo seu produto. Isso acontece. E outra coisa também, o que você precisa fazer? Você precisa ter alguns gatilhos de aviso, que é o quê? O cliente está usando o seu produto, o cliente está fazendo backup, o cliente está clicando lá, tá de fato. Se você não tem esse tipo de aviso para você, o cliente começa a não usar mais o produto e você não fala com ele. Assim, então você precisa ter essa conexão com o seu cliente. Esse cliente que usa pouco. Liga para ele, ó, doutor, tudo bom? O que aconteceu? Tá tranquilo? Algum ponto que eu posso ajudar? Porque se ele começa a deixar de usar, que ele começa a sair da rotina dele, ele vai deixar o seu software de mão. Então você precisa ter essa conexão com ele ali, ó. O máximo que você puder, fica ali, ó, está usando, tá bacana, beleza. Não está usando não? E para você entender isso, por quê? Porque é um indicativo que vai aumentar teu churn, que se ele não está usando, isso perde o sentido, perde o valor para ele, daqui a pouco ele deixa de usar o seu sistema. Então você tem que tomar esse cuidado para fazer essa conexão, ter alguns gatilhos que te avisam. Oh, o cara tanto tempo sem usar, não fez isso, não clicou, não, né, para muito nesse ponto aqui, meio que. Existem ferramentas que fazem isso aí, que auxilia, mas você não tem que, você tem que criar a sua, de teu jeito, mas é interessante isso aqui, porque senão o seu churn vai aumentar de forma significativamente. Você tem que entender, quando o cara está pensando em cancelar, ou já cancelou, você tem que conversar com ele. Ah, cancelou, cara, o cara não quer mais. Isso é uma coisa que acontece. Vou falar para você aqui por experiência própria. Quando você começa a vender para muita gente, cliente entrando, você acaba não dando importância para quem está saindo. E aí é o problema. Ah, saiu, vem mais, saiu um, vem. Eu já vi, tem parceiros meus assim, de negócio, falou assim, ah, cara, saiu um, entra três. Cara, vai quebrar, vai quebrar. O cara saiu por quê? Se o cara saiu, cara, não adianta, talvez ele, o motivo que ele saiu, os próximos três que entrou vão sair também. Então você precisa conversar com o cara, entender por que ele saiu. Às vezes, cara, é uma funcionalidade que não tem no seu sistema e que todos os três que entrou agora que você conquistou achou que teria ou quer também. Então você precisa, no mínimo, ali, ó, entender o que está acontecendo com o seu sistema, entender por que a galera está saindo, qual o motivo. Você tem que saber por que o cara saiu. Porque se ele saiu, cara, às vezes é uma função. Então, se dois, três clientes estão saindo dentro de um período X por falta de uma mesma funcionalidade, cara, cuidado, pode ser que você precise desenvolver ela, ou você precisa ajustar alguma coisa. Pode ser, a depender da base de dados que você vai construindo. Você imagina uma quantidade X de clientes está saindo por causa de um recurso que você resolveria fácil. Então, assim, você precisa tomar mais cuidado aí, porque eu já vi gente boa muito se enrolar com essa questão, beleza? De modo geral, esse era o material que eu tinha preparado para vocês sobre essa questão do churn, né? Ele é muito perigoso, cara, muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Eu já vi gente boa, eu já me enrolei um pouco com isso também. Você precisa entender por que a galera não está usando a tua plataforma, porque eles não estão querendo mais usar. Então você mensura isso. E você sabe, quem já viu algum vídeo meu aqui, já sabe que o LTV, o churn complica o seu LTV de forma significativamente, que faz conexão com o seu CAC, o seu custo de aquisição por cliente, e pode quebrar a sua empresa em muito pouco tempo. Então você precisa ter essa noção, entender o churn a fundo, porque entender o CAC a fundo, fazer a conexão com o LTV, com a conta de LTV, que aí você tendo essa conexão, você vai melhorar de fato o seu churn,
que vai auxiliar no valor do lifetime value, que é o valor do seu cliente na plataforma. E aí, a depender do custo de aquisição que você tem, o seu processo fica nota 10. Fique esperto que eu tinha, né? Espero que você tenha entendido o recado. Vamos nessa.